Agora nós vamos resolver os exercícios do 7º ano de matemática do PET volume 2 da semana 1. A unidade temática é geometria, objeto de conhecimento, relações entre os ângulos formados por retas paralelas e intersectadas por uma transversal. Habilidades: verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem uso de software de geometria dinâmica. Utilizar termos ângulo, retas paralelas, transversais e perpendiculares para descrever situações do mundo físico ou objetos. Conteúdos relacionados: o ângulo e seus elementos e medida de ângulo, e interdisciplinaridade com arte, relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, cultural, política e histórica. Atividades. Número 1. Para resolver essa atividade, você vai precisar de 2 canudinhos de refrigerante e um alfinetinho ou uma tachinha. Vamos experimentar? Usando o alfinetinho ou a tachinha, prenda os 2 canudinhos por uma das extremidades. Depois faça o que se pede. Eu já montei o meu, peguei 2 canudos e uma tachinha. É bem fácil de fazer, é só vocês colocarem aqui, mas tomem cuidado para não machucar com a tachinha. Letra A. Fixe um canudinho e gire o outro menos de uma volta. Observe que foi determinada uma região entre eles. Então, aqui, fixe um canudinho e abra o outro menos de uma volta. Vocês podem abrir o quanto quiserem, sendo que seja menos de uma volta. Lembrando que uma volta é quando esses 2 canudinhos vão se encontrar novamente. A essa região damos o nome de ângulo. Os canudinhos representam os lados do ângulo e a cabeça do alfinete ou da tachinha representa o seu vértice. Então, a abertura que eu formei entre esses 2 canudos é chamado de ângulo. Os canudinhos representam os lados do ângulo e a tachinha o vértice do ângulo. Faça um desenho no espaço abaixo representando o ângulo que você formou. Identifique nesse desenho os lados e o vértice do ângulo. Eu desenhei aqui, representei. Esse lado eu chamei de lado A do ângulo e esse lado eu chamei de lado B do ângulo. E aqui o vértice do ângulo. Lembrando que ângulo é a mesma coisa que abertura. Então aqui está o ângulo. 2. Agora em cada item você deve tirar o canudinho como indicado e depois desenhar o ângulo formado. Giro da metade da volta. Se a volta inteira é quando eu completo e encontro os 2 canudinhos aqui, e dei uma volta inteira, quando eu giro a metade da volta, esses canudos vão ficar assim. E é o que nós representamos de um ângulo raso, que vale 180 graus. Posteriormente, nós vamos estudar isso mais a fundo. B. Giro de uma volta inteira. Os canudinhos estão juntos. Quando eu dou o giro de uma volta inteira, eles encontram novamente e nós temos a circunferência. Eu até peguei um transferidor aqui para vocês analisarem que essa é a volta inteira. Se eu girar meia volta conforme me foi pedido na letra A, eu vou ter 180 graus, que é a meia volta, ok? C. Giro de 1/4 de volta. Se a meia volta nós descobrimos que é assim, 1/4 dessa volta inteira é o quê? A volta inteira é essa daqui. A metade da volta é essa daqui. Então, 1/4 é a metade da metade, que fica assim, que é o que nós chamamos de ângulo reto. Letra D. Giro de menos de 1/4 da volta. Aqui está 1/4 da volta. Menos de 1/4 da volta, qualquer ângulo menor do que o ângulo reto. Agora a letra E, giro de mais que 1/4 da volta. Se 1/4 da volta está aqui, girar mais é qualquer ângulo maior do que o ângulo reto. Compare os ângulos que você desenhou nas letras D e letra E. Então, na letra D, a gente desenhou giro de menos que 1/4 de volta e na letra E, giro de mais que 1/4 de volta. Qual deles é maior e por quê? O ângulo da letra E é maior,
Porque o ângulo desenhado na letra D é menor que 1/4 de volta. Então, ele é menor do que 90 graus. Já na letra E, é maior do que 1/4 de volta. Então, ele é maior que 90 graus. Pelo desenho, acho que dá para ficar claro que esse ângulo é maior do que esse, né? 2. O ângulo que representa metade de uma volta chama-se ângulo raso. O ângulo que representa 1/4 de volta chama-se ângulo reto. Indicamos o ângulo reto pelo símbolo, esse símbolo aqui, que é o mesmo desse daqui que eu já havia falado para vocês. Dê exemplos de ângulos retos e ângulos rasos que estão à sua volta. Eu coloquei as quinas da parede ou chão, que representam ângulos retos. Vocês podem olhar na casa de vocês aí. O encontro entre as duas paredes representa um ângulo reto. As laterais das folhas do caderno também, essas quinas aqui, ó, que eu quis dizer, representam ângulos retos. Mas, se a gente for olhar só essas laterais aqui, representam ângulos rasos, que é a meia volta. Ok? Três. Para nomear um ângulo é comum usarmos 3 de seus pontos. O vértice mais 2 pontos distintos, cada um deles pertencentes a um dos lados do ângulo. Na figura a seguir, temos o ângulo AOB, indicamos esse ângulo por AOB ou BOA, porque tanto faz se a gente começar nomeando daqui ou daqui, ok? O lado A, o vértice e o lado B, que é isso que ele pediu. Identifique no ângulo acima o vértice e os lados. Lado A, lado B e o vértice, que é o encontro desses dois lados. O ângulo está aqui, que é a abertura. 4. Observe que na notação de um ângulo por 3 pontos, a letra que fica no meio corresponde ao vértice do ângulo. O símbolo, esse símbolo aqui, ó, como se fosse um acento, é usado para destacar o vértice. Em cada caso, desenhe um ângulo destacando sempre 3 pontos, o vértice e os 2 pontos de seus lados, conforme indicado na notação. Aqui, ele pediu para a gente destacar o ângulo BAC, sendo que o acento está na letra A. Então, quer dizer que A é o vértice desse ângulo. E aí eu coloquei esse lado chamando de B e esse de C. Mas eu poderia também chamar esse lado de C e esse lado de B. Ok? Da mesma maneira aqui, ó, POQ. O é o vértice. P é um lado e Q é o outro. Mas poderia ser Q, esse lado, e P, esse também, que não faz diferença. E R e T, eu chamei esse lado de R e esse lado de T. O E, que está com acento, é o vértice. Mas eu poderia também chamar esse lado de T e esse lado de R, que não faz diferença. A única coisa que não pode alterar é a letra que vem com o acento, quer dizer que ela é o vértice. Então, esse não pode mudar. Escreva a notação de cada ângulo a seguir, usando 3 de seus pontos. Depois, ordene esses ângulos do menor para o maior e responda: o que determina a medida de um ângulo? Letra A. Como que esse ângulo pode ser chamado? Ele pode ser AOB, que é o que eu coloquei aqui, mas ele também pode ser escrito como BOA. Já a letra B, esse ângulo é o AOB, que eu coloquei aqui também, mas também pode ser escrito como BOA, porque não altera mudar os lados. E esse ângulo aqui é o BOA, que eu coloquei aqui, mas também pode ser chamado de AOB. Tanto faz. Qual que é o menor ângulo? Nós precisamos colocar em ordem crescente. Então, é do menor para o maior. O menor ângulo é o da letra A, que é o que nós chamamos de ângulo agudo. Por quê? Porque sua abertura é menor do que no ângulo B e no ângulo C. Agora, o segundo ângulo menor é o C, porque ele equivale a 1/4 de volta. Lembra do exercício anterior? Ele vale 1/4 de volta, que é o que nós chamamos de ângulo reto, valendo 90 graus. Agora, o da letra B é o maior ângulo dos 3 representados, porque sua abertura é maior e é maior do que o da letra A, que é um ângulo agudo, e também é maior que o da letra C, que é um ângulo reto. Ele tem uma abertura maior do que 1/4 de volta.
Então, ele é maior do que 90 graus e fica A menor do que C, menor do que B. Eu coloquei assim com letras das alternativas, porque todos os ângulos receberam o mesmo nome, só para não ficar confuso. Mas não é certo colocar as alternativas assim, não. Acredito que tenha um erro de digitação aqui, não sei. E, por fim, ele perguntou o que determina a medida de um ângulo. A medida de um ângulo ela é dada pela medida de sua abertura. Então, quanto maior a abertura, maior é o ângulo. Nós usamos o transferidor para medir esse ângulo. Por exemplo, se eu pegar esse transferidor aqui e colocar no centro, eu consigo ver quanto vale esse ângulo. Se a gente olhar aqui, ó, ele vale quanto? 90 graus certinho. Ok? Espero que eu tenha auxiliado vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E até semana que vem. Um abração!